Olá a todos. Hoje nós vamos continuar conversando sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, Como as Sociedades Secretas e os Descendentes dos Gigantes Planejam Escravizar a Humanidade. É um livro muito bacana e o assunto é sobre os Cavaleiros Templários. Hoje é a parte 1 e depois a gente vai ter a parte 2. Vamos separar em duas partes porque é um pouco longo isso aqui e o assunto é interessante também. Então vamos lá. Isso aqui é uma figura que eu tirei do site do autor do livro, certo? E você tem aqui os Cavaleiros Templários bem aqui. Todo mundo já deve ter visto essas figuras, o pessoal que se veste de lata, certo? Anda por aí, super valente, de lata e tudo mais. Pois bem, e as pessoas elas não param muito para se perguntar, certo? As pessoas não param muito para se perguntar se esse tipo de roupa aqui que o pessoal coloca para esses caras aqui realmente eram roupas funcionais para aquele lugar quente pra caramba que eles estavam, certo? Principalmente ali no Oriente Médio. Parece muito funcional, certo? Mas tudo bem. Então tá aqui esse tipo de traje e tudo mais, né? Pessoas assim muito honradas e essas coisas todas que mostram em filmes, né? Afinal de contas, da onde você consegue conceber que isso aqui é real? Filme, ok? Filme. Você aprende em filme. Pois bem, então, não importa. Você tem aqui alguns cavaleiros, por exemplo, Cavaleiro do Santo Sepulcro. Uau, Santo Sepulcro. Que interessante. Cavaleiros Templários, vem do termo temple, né? Eram os caras que estavam dedicados ali a fazer escavação no templo israelita, indo para Jerusalém, e eles tinham foco no templo especificamente, templários, ok? Do templo, eles queriam tirar artefatos lá do templo, a gente vai ver isso hoje. E aí tem outros tantos aqui, mas tudo bem, o foco aqui é nos templários. Pois bem, sim, antes de começar, pessoal, estou fazendo uma pré-divulgação deste curso aqui, o segredo das ervas e das especiarias, que vai estar pronto em breve. O pessoal da área de membros, assim que estiver pronto, já vai saber. E, por enquanto, não vai ter link abaixo. Depois, talvez, eu coloque. E, para o pessoal da área de membros, quem tiver interesse na área de membros, vai ter todos esses cursos aqui, que já estão lá, e mais o curso novo assim que sair. Tem esses cursos e mais este aqui. E o valor dele é $7 por mês. Ou seja, bastante econômico, você consegue ver coisas de negócio, coisas de produtos mais naturais e coisas desse tipo todo. Pois bem, dito isso, vamos lá. Olha só, isso aqui é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 9 a 12. Presta atenção, Bíblia. A vinda do iníquo estará de acordo com a obra de Satanás, exibida em todos os tipos de milagres, sinais e maravilhas falsificados, certo? E em todo tipo de mal que engana os que estão perecendo. Ok, eles morreram porque se recusaram a amar a verdade. O que é amar a verdade? É amar a Bíblia. É o único lugar onde a gente consegue alguma verdade. É o único lugar. E assim ser então salvos. Eles recusaram o quê? Amar a verdade. É lógico que o Messias também, a gente tem o Messias como a verdade, o caminho, certo? Específico para a nossa salvação, Messias. Mas vamos lá. Por isso, Yahweh lhes envia um poderoso engano, para que acreditem na mentira e sejam condenados todos os que não acreditaram na verdade, mas se deleitaram na maldade. As pessoas se deleitam na maldade, certo? Às vezes, pessoal, a gente erra, a gente peca, etc. Tal. O que a gente tem que fazer? A partir do momento que você começa a estudar a Bíblia, você vê que tem alguns erros, você corrige, certo? A gente sente um amargor e corrige. Tem pessoas que não. Elas olham o erro e falam assim, que? Você está falando do meu erro? Não. Elas tentam se justificar, certo? Não, as pessoas elas têm o quê? Elas têm que amar a verdade especificamente. A verdade você só vai encontrar na Bíblia. Ponto. Você não vai encontrar em nenhuma universidade, ok? Nada, nenhum lugar. Você só vai encontrar na Bíblia. Só lá, mas em nenhum lugar. Pois bem, legados maçônicos estão inseparavelmente ligados a tempos longínquos, sem explicação adequada, por meio de quem? Dos Cavaleiros Templários e do sombrio priorato de Sião. Como os maçons e os templários foram ligados à ramificação cristã gnóstica desviante? Como a falsa fundação dos templários estava ligada ao pouco conhecidos maçons da época anteriores à maçonaria atual. Os enclaves maçônicos eram refúgios para os refugiados gnósticos e a Rex Deus, que é um grupo também.
Lendas do ofício registraram maçons participando desproporcionalmente nas cruzadas, em comparação com outras aristocracias europeias. Pessoal, vocês vão entender algumas coisas quando a gente for terminar essa parte dos templários hoje e a próxima, ok? Por exemplo, vou parar um pouquinho aqui. Olha só, veja bem, o que o pessoal fala pra gente? Que os templários, eles eram muito bons e etc, tal, e aí veio a Igreja Católica má e acabou com os templários numa sexta-feira 13, tudo isso para conseguir o dinheiro dos templários, eles só queriam dinheiro e mais nada, etc, tal. Só um minutinho, os caras eram gnósticos, estavam plantando documentos lá para desviar todo mundo. Tipo assim, se tem alguma coisa que a Igreja Católica fez bem, parece que foi isso aqui, ter acabado com os templários, certo? Segundo dá a entender neste livro aqui, certo? Pois bem, aliás, ele deixa bem claro nesse livro aqui que os templários, eles podiam ser tudo menos católicos. Tudo menos católicos, ok? Eles eram gnósticos. E a gente vai ver que eles se juntaram com vários grupos diferentes. Pois bem, então vamos lá. Olha só, não pode haver dúvida de que a agenda maçônica era bem diferente do equilíbrio da participação da cristandade. Em 1096, o Papa Urbano II decretou a primeira cruzada, porque os muçulmanos continuamente agrediam os peregrinos cristãos. Os interesses maçônicos, no entanto, estavam firmemente focados em reivindicar Jerusalém para si e saquear de dentro de Jerusalém os tesouros do templo que eles pudessem pilhar. Eles queriam fazer escavações no templo, eles queriam tirar tesouros de lá, o quanto eles conseguissem pilhar. E aí eles vão lá, bom, para chegar lá, eles precisam de uma justificativa. E a justificativa foi proteger os peregrinos. Assim que os cristãos cruzados retomaram Jerusalém, uma nova ordem inesperada, patrocinada por organizações maçom barra Rex Deus, foi inexplicavelmente ordenada pela bula papal. Essa ordem era, é claro, os Cavaleiros Templários, certo? Que originalmente consistia de 9 membros fundadores da aristocracia europeia. Embora registros da Rex Deus indiquem que foram 11, não 9. Tudo bem. Os 9 originais não eram pobres monges que a história revisionista nos faz crer. Ah, eles eram os monges pobrezinhos, etc, tal, montaram os templários porque eles tinham muita honra, etc, tal. Pois bem, isso é uma história revisionista. Todos os 9, ou 11, depende do documento, derivam de importantes famílias reais flamengas e francesas. Os historiadores templários observaram que a ordem foi criada oportunamente como um estratagema para proteger os peregrinos cristãos em sua jornada para Jerusalém. Esta foi uma cobertura eficaz para o secreto Rex Deus, maçons barra essênios, e ao priorato de Sião e sua verdadeira missão em Jerusalém. Observe, no entanto, o priorato de Sião ele era o verdadeiro poder por trás dos templários e de sua agenda ocultista. Agenda o quê? Ocultista. Pois bem, Roma já havia encarregado, outra ordem, os Cavaleiros de São João, da responsabilidade pela proteção dos peregrinos. Não precisava dos templários, já tinha os Cavaleiros de São João. Mas sabe como é que é? Os caras tinham os interesses ali pela região, então continuou. Pois bem, assim a ordem dos templários foi disfarçada para proteger os peregrinos, permitindo-lhes escavar, sem supervisão, documentos secretos e conhecimentos escondidos sobre as ruínas do templo, certo? De Jerusalém. Com tudo isso em mente, então somos compelidos a questionar: quem é esta misteriosa ordem maçônica do Priorato de Sião? Qual a sua verdadeira agenda para a criação dos Cavaleiros Templários? Para que foi criado os Cavaleiros Templários? Bom, em 1975, na Bibliothèque Nationale de Paris, na Biblioteca Nacional de Paris, foram descobertos pergaminhos que se tornaram famosos como Les Dossiers Secrets, os dossiês secretos, que identificava vários membros de uma irmandade ultra-secreta, o Priorato de Sião, dentro dessa biblioteca, escondido num canto lá qualquer. O Priorato de Sião, de acordo com Steven Sora, é uma organização secreta que existe hoje e tem mais de 1000 anos. Ele existiu sob vários nomes durante a sua vida. De acordo com o autor templário Jan Markle, o Priorato de Sião é considerado em muitos círculos como uma ordem antiga que desempenhou um papel significativo na formação da história.
o Brown, aqui o Dan Brown, observa que o Priorato de Sião foi fundado em 1099 como uma sociedade secreta pelo rei Godefroy de Bouillon, após conquistar Jerusalém. O Les Dossiers Secrets, os dossiês secretos, listou muitas pessoas famosas da história como antigos grãos-mestres liderando essa organização. Estes incluíram luminares como Leonardo da Vinci, Victor Hugo, Robert Flood, Robert Boyle, Isaac Newton, para citar alguns. O Priorato é considerado uma sociedade secreta que protege conhecimentos e documentos antigos e secretos que eles pretendem revelar ao mundo em algum momento específico do futuro. Então, como se eles tivessem alguns documentos que possam abalar o mundo, essa coisa toda, no momento certo. Pois bem, vamos dar uma olhada. De Bouillon pensava ter criado essa irmandade secreta porque temia que o poderoso segredo que sua família guardava desde a época de Jesus se perdesse. Acredita-se que o Priorato de Sião contém as genealogias dos descendentes de Jesus que, se reveladas ao mundo, ameaçariam ou ameaçam o cristianismo como conhecemos hoje. Então, tinha um francês lá, o nome do cara, cadê aqui? O De Bouillon. O De Bouillon entendia que a família dele aparentemente vinha da descendência de Jesus e ele resolveu criar uma ordem secreta para cuidar desses documentos e tudo mais. Vamos lá, de novo, isso aqui deve ser uma piada, certo? Vamos lá. Olha só, um francês da aristocracia, não da aristocracia, da realeza, bem branquinho, certo? Bem ali da região ali, França, Alemanha, esses lugares todos por ali. Esse aí é o descendente de um israelita, certo? De uma outra cor diferente, de uma outra região diferente, tudo diferente. Sei, sei, os franceses. Muito conveniente. O pessoal gosta de tentar deslocar as coisas, né? Tirar lá do Oriente Médio, que é onde aconteceu o negócio, e levar para a França, para a Alemanha. Né? O Messias é loirinho, barba loira. Sei. Muito conveniente. Vamos lá. Olha só. Deve-se observar, para registro, embora até o momento nenhuma evidência histórica chamada de boa-fé tenha surgido para apoiar a suspeita de que o tal do Priorato de Sião existiu. Mas essa chamada falta de evidência parece ser um equívoco para mim, por famílias então que controlam as coisas poderosas do Reichsdeus. Além disso, Plantard, o último grão-mestre conhecido do Priorato, admitiu ter criado e plantado a falsificação do Les Dossiers Secrets. Ele foi lá e falou, não, vocês encontraram histórias? É tudo mentira, fui eu mesmo que escrevi, o cara falou. Pois bem. No entanto, conforme observado por escritores gnósticos, Plantard renunciou ao Priorato em 1984, devido à controvérsia dos dossiês secretos. Portanto, sua admissão à criação de falsificação foi, na minha opinião, na opinião do autor, certo? Um equívoco e talvez uma tentativa de salvar a vida dele. Tipo assim, isso aí tudo aí, tudo falso. Sei. Na verdade, nesse mundo que a gente vive, basicamente tudo é falso. Tudo. O cara vai lá e mostra uma imagem de Marte. Sei. O cara vai lá e mostra uma foto do pessoal fazendo piquenique na Lua. Pessoal, desculpa. Se o pessoal fazer um filme mostrando pra mim, ok? A Xuxa cantando em Marte, eu não acredito, ok? Não acredito. Tipo assim, tudo isso aí é feito no computador. Tudo. Agora, antigamente não era assim. Até os grileiros sabiam fazer isso. Eles pegam os documentos, os grileiros lá da Amazônia, pegavam um monte de papel, escrevia lá, essa terra é de tal lugar, até o rio, tal rio, é do fulano de tal, etc, tal, registrado pelo tabelião, que não existe fulano de tal, Aí eles pegavam esses documentos, eles chamavam de grileiro, porque eles pegavam uma caixa, certo? Fechada, colocava grilo dentro junto com o documento, enterrava a caixa com o grilo, aí sei lá, fazia uma sujeira lá no documento, etc, tal, parecia velho, e aí eles falavam, esse documento é velho, etc. Então os grileiros no Brasil sabem alterar essas porcarias aí. Aí vem os caras aqui que são especialistas em documento, é lógico que eles vão alterar tudo, eles vão mudar tudo que eles quiserem. E as pessoas acreditam porque assim, de novo, passou na televisão, é verdade, ponto, não tem discussão. Mas você vai discutir com a televisão, Afonso? Você tá de brincadeira, né? Vamos lá. Olha só, parece existir uma quantidade desproporcional de patrocínio maçônico e gnóstico endossando a autenticidade do Priorato de Sião e sua história, o que torna difícil desconsiderar então a sua existência. Então se tem o pessoal colocando esse monte de coisa, bom, pode ser que exista mesmo esse tal do Priorato de Sião aí que ele está falando. Para tanto, Sylvia Brown também admite que parecem haver muitos detalhes precisos e verdades nas falsificações,
o que nos leva a perguntar de onde Plantard conseguiu essas informações. Podemos nos perguntar se a desinformação está ocorrendo ou não em relação a Plantard e ao tal do Priorato de Sião. Então vamos lá. O que ele está querendo colocar aqui, e eu começo a entender, é o seguinte. Eles dizem que tem um tal de Priorato de Sião que ajudou a criar os Templários e não sei o que, etc. Tal. A pergunta é, esse Priorato de Sião, com base nas informações que o Dan Brown, super suspeito, e outras pessoas aí, Plantard, grão-mestre da maçonaria, estão colocando, e outras pessoas, etc. Tal. Será que essas informações indicam realmente que tinha uma ordem super secreta, Priorato de Sião, 1000 anos atrás? Ou os caras falaram assim, poxa, a gente precisa validar esses documentos aqui, dizendo que o Messias, na verdade, não morreu e não ressuscitou. Como é que a gente vai fazer isso? Aí assim, ó, fulano, faz o seguinte, imagine isso. Tinha uma ordem secreta, 1000 anos atrás, eles estão guardando esses documentos, assim, ó, 1000 anos, etc, tal. Mas o outro vira e fala assim, mas não existia nenhuma ordem secreta. Só um minutinho, deixa eu ligar pro meu amigo lá da NASA, eles conseguem resolver isso. Ah, ok, como é que é? Ah, eu falo que existia uma ordem secreta. Põe isso no documento. Põe no documento, ah, ok, enterro junto com os grilos. Sei. E aí coloco dentro de uma biblioteca. Ah, ok. Aí agora a ordem existe. Você vai mostrar na televisão. Boa! Na televisão! Mostrou na televisão e já era. Tudo que mostra na televisão é verdade. Sei. Ok. Ok, aí a gente coloca uns livros por aí. Uns livros falando do Priorato de Sião e diz que era uma ordem secreta que agora o livro mais popular do mundo vai divulgar. Boa ideia. Super secreta. Ah, as pessoas vão gostar. Eles vão acreditar. Ah, sim, então se um dia aparecer esse grupo e mostrar os documentos, eles acreditam. Ah, é? Ah, sim, mostra na televisão. É verdade. Ok, tá bom. Obrigado, pessoal da NASA. Tchau. Então, assim, tem várias formas. Estou aqui pensando numa possibilidade. Não precisa ser da NASA. O cara pode trabalhar em qualquer outra empresa. A gente sabe disso. Mas ele está colocando essa pergunta. Será que a desinformação ela é plantada? Ou a desinformação está dizendo que ele não existe? Qual é a desinformação? O ponto aqui, pessoal, ele está falando essas coisas para a gente entender uma coisa. Esses caras todos, templários, ou qualquer outra coisa que existe, é tudo gnóstico. É tudo gnóstico. Ele vai mostrar aqui a origem total, que a gente tem de conhecimento verdadeiro sobre os templários, e tipo assim, a única coisa que eles não eram era católico, ok? A única coisa que eles não eram católico. Mas tudo bem, vamos lá, continuando aqui. Então, olha só. O objetivo desta sociedade secreta, em tese, é nutrir e proteger supostas linhagens de Jesus, aqueles poucos membros da linhagem merovíndia que sobreviveram até a nossa era. Ok. Steven Shore acredita que os Cavaleiros Templários foram organizados para ocultar os verdadeiros motivos da Ordem de Sião, pois seu verdadeiro motivo era restabelecer a realeza de Jerusalém com as linhagens francesas descendentes de Jesus e Maria Madalena. Claro, a descendência do Messias vem da França. Você tá de brincadeira. Isso aí deve ser uma piada. Não é possível, só pode ser uma piada. Os Templários eram, portanto, conhecidos como os príncipes guardiões do segredo real. Gardner acrescentou ainda que o objetivo principal da Ordem dos Templários, recentemente sancionada, era escavar e recuperar os tesouros dos Templários, o conhecimento e os tesouros dos essênios, de Salomão, Moisés, Egito, Hermes e de outros itens pré-diluvianos. Ou seja, a ideia deles é escavar e conseguir artefatos arqueológicos. A gente sabe que já aconteceram guerras, o pessoal fala assim, tal guerra foi por causa do petróleo. Artefato arqueológico, ok? Não tem nada de petróleo. Petróleo você compra com dinheiro, não tem porquê. Mas vamos lá. Todo mundo pensa o seguinte, pessoal. Vamos lá, vamos parar aqui com a ignorância. A ignorância é assim. Olha só, esses caras, eles têm todo o recurso financeiro do mundo, porque eles controlam os bancos, ok? Eles não precisam fazer uma guerra para pegar dinheiro de um lugar. Eles podem simplesmente imprimir e pegar e pagar. Eles não precisam. Não rola esse negócio. Tudo é por causa de dinheiro. Os templários, a Igreja Católica perseguiu eles por causa de dinheiro. Não, não foi. Os caras fizeram guerras lá no Oriente Médio por causa de dinheiro. Não, não foi. São coisas maiores do que dinheiro. São artefatos arqueológicos. Esses são sempre os problemas, ok? Pois bem, mas vamos lá. De Bullion se reuniu com os monges da Calábria para reviver a antiga ordem de Sião e planejar o estabelecimento dos templários. Os monges da Calábria foram iniciados na filosofia pitagórica gnóstica.
Só um minuto aqui, pessoal. Só um minuto. Esse negócio da Calábria aqui... Sério, esses caras aqui... Não lembra coisa de comida esse negócio? Tipo assim... Tudo isso aqui pra mim, olhando assim, parece no mínimo uma piada, ok? No mínimo. Mas eu sei, eu acho engraçado, assim, que tem muitas pessoas que falam assim, não, eu acredito na Bíblia, eu defendo a Bíblia, e aí o cara começa a colocar assim, logo dos templários no como é que se fala? Esse negócio que representa as pessoas nos comentários. Pessoal, todas essas coisas aí, essas coisas antigas, tipo assim, todas têm problema. Não tem nada sem problema. Nada. A única verdade que tem, as pessoas acham monótona. A única verdade que tem é a Bíblia. Ah, mas a Bíblia não é... parece monótona. Os templários eram os caras que iam pra guerra, etc. Tal. Eles iam pra guerra com aquele monte de roupa pesadíssima lá no Oriente Médio, com aquele monte de lataria por fora. Sei. Tudo verdade. Vamos lá. Tipo assim, olha como os romanos se vestiam. Pelo menos faz sentido a roupa dos romanos, certo? Olha como os gregos se vestiam pra guerra. Tipo assim, olha como os templários se vestiam pra guerra. Você tá de brincadeira, né? Deve ser uma piada. Vamos lá. Continuando aqui. Ok. Depois disso, um conclave de calabreses chegou a Jerusalém por volta do ano 1090. Gardiner prossegue observando que os templários descobriram livros sobreviventes da Biblioteca de Alexandria, obras essênias anteriores à vida de Jesus e uma riqueza de outros tesouros. Ok, o Brown, no caso Dan Brown, confirma que o objetivo da Ordem dos Templários era escavar o templo judeu para encontrar evidências corroborantes de documentos essênios que confirmam o segredo da família Godefroys, reunindo este tesouro perdido com outros tesouros visigodo já localizados em Languedoc. Ou seja, basicamente o pessoal quer confirmar os alemães e os franceses aí com a linhagem do Messias. Vai vendo. As descobertas de escavação supostamente continham documentos secretos escondidos durante a revolta judaica do ano 66 a 70 d.C., que desafiava tanto a Igreja Romana quanto as doutrinas do Novo Testamento, de novo tentando desvalidar o Novo Testamento. A localização desses documentos dissidentes provavelmente foi mencionada no pergaminho de cobre do rei visigodo Alarico e sua pilhagem de Roma em 410 d.C. De acordo com os registros do Priorato de Sião, a organização do templo foi restabelecida no ano de 1099 depois de Cristo em Jerusalém, a organização das pessoas no templo lá. A organização mais antiga, que era conhecida como Irmãos da Cruz Vermelha, que era o mesmo emblema adotado pelos Cavaleiros Templários, que então transmitiram esse legado para os Rosa Cruzes, certo? De novo, pessoal, tudo isso aqui não parece ridículo? Rosa Cruz existe, certo? Todo mundo sabe, tem aí perto de qualquer um aí na cidadezinha tem o Rosa Cruz. Então vai vendo. Cruz Vermelha existe, certo? Tudo bem, continuando aqui. Os Irmãos da Cruz Vermelha eram, é claro, uma ordem gnóstica originalmente estabelecida como sábios da luz no Egito, por Ormos, também conhecido como Hormissos, um alexandrino supostamente convertido por São Marcos. Os essênios também estavam supostamente ligados a Ormos e seus discípulos até o ano de 1181 d.C. Markale testemunha que a fraternidade da Cruz Vermelha foi uma fusão dos essênios. Os joanitas, ele colocou barra nazarenos, bom, deve ter um pedaço de pessoas, ele vai falar especificamente dos nazarenos, que não tem problema em geral, certo? E o grupo de Godefroys e o Priorato de Sião. O Priorato de Sião, então, estabeleceu os Cavaleiros Templários como seu próprio braço militar privado e subversivo, sobre um véu de legitimidade e integridade, por meio de uma organização oficial patrocinada por católicos, com a ajuda de São Bernardo, que foi totalmente aceita e integrada ao cristianismo dominante. Ou seja, os gnósticos acabaram sendo incorporados aí para dentro do cristianismo. Os Cavaleiros Templários, então, de acordo com Markale, tornaram-se uma ordem esotérica que foi empregada como uma organização de milícia sujeita em todos os aspectos ao Priorato de Sião. Observe também que os Cavaleiros Templários usavam roupas brancas como as usadas pelos essênios, até o ano de 1146 d.C.,
quando São Bernardo autorizou os templários a usar a cruz vermelha também. Após a formação dos templários, pensava-se que o priorato de Sião havia se fundido com os cavaleiros templários, até que as duas ordens se dividiram na corte do Olmo em Gisors. Tá aí as figuras que o pessoal gosta, certo? O cara chega lá, sozinho lá com o escudo, né? A roupa limpinha, na batalha, quente pra caramba, certo? E aí vai vencer os maus e etc tal, e luta pelo mal, contra o mal, tudo gnóstico, pessoal. Essas imagens aqui, a maioria das pessoas elas caem no conto da bola molhada giratória, que é o seguinte, pessoal. Essas imagens são fabricadas, ok? Elas não são reais. A sua mente muitas vezes entende que isso aqui é real. Isso aqui veio da cabeça de um louco que foi lá, começou a desenhar. Não tem nada de evidência disso aqui, ok? Ah, mas eles tinham milhares, eles iam pra guerra com esses capacetes, etc, tal. Tipo assim, cadê os capacetes, né? Tipo assim, ah, mas tem um ou outro que o cara colocou no museu de enfeite. Ah, vai, pessoal. Desculpa, tudo isso aqui pra mim é lenga-lenga. Tudo é lenga-lenga. Tudo. Ok? Tudo que a gente vê na história que apresentam pra gente é simplesmente, no meu ponto de vista, mentira. Pronto. A única verdade que tem, que você pode se agarrar nela, que você vai ter certeza que você vai ter uma vida boa, é a Bíblia. É a única verdade que tem. Mais nada. Mais nada. Se você se agarrar em qualquer outra coisa, você não vai ter família, você vai ter problema para ter o seu emprego, você vai ter problema para fazer suas coisas, para estudar, tudo. Segura na Bíblia. Segura nela. É o único ponto de apoio que a gente tem para andar nesse mundo. É o único. A Bíblia. A Bíblia. Ok? Esses caras estão na Bíblia? Não estão. Acabou a conversa. Ok? Simples assim. Simples desse jeito. A ida do homem à lua tá na Bíblia? Desculpa, entendeu? Pessoal, pode ser que algumas verdades podem até surgir da ciência, eventualmente, etc. tal. Mas qualquer coisa que não bata com a Bíblia, pode ter certeza. Não é verdade. Ok? Pois bem, dito isso, continuando aqui. O que eu quero dizer aqui é, as pessoas acreditam em imagens. As pessoas acreditam em imagens. As pessoas imaginam como é uma guerra com base em filmes, não com base no que elas presenciaram nunca. Elas vão lá e ficam olhando filmes. Ah, vai vir os caças, vai fazer isso, vai fazer aquilo. De repente é só decepção. Outro dia, eu lembro de uma vez que os caras falaram o seguinte, que eles tinham uns mísseis teleguiados que faziam uns voos assim, internacionais e chegavam na ponta exato. Beleza. Quando o pessoal foi efetivamente mostrar como eles estavam fazendo, era assim, um avião chegava por cima do local, aí soltava um paraquedas e o negócio caía em linha reta, assim, só isso. Tipo assim, não tem toda essa glória que as pessoas imaginam, não tem, o mundo não tem toda essa glória. A única coisa que tem a glória é o Criador criou todo esse mundo, essa é a glória dele. Não adianta ninguém querer pegar a glória dele, é dele. Você tá aí me assistindo porque ele... Você é uma criação que é uma glória dele. Tudo é dele. Ponto. Continuando aqui. Vamos lá. Mesmo que os templários fundadores fossem considerados Rex-Deus, desse grupo, né? A força motriz por trás da criação dos templários, de acordo com Mar, foi patrocinado pela obscura organização Priorato de Sião. Por meio do Priorato de Sião, os templários foram formidavelmente financiados em completo sigilo por várias famílias reais da Europa, famílias Rex-Deus. Afinal, acreditava-se que os cavaleiros templários eram os guardiões oficiais do Santo Graal, o sudário de Turim e a Arca da Aliança. Ah, você tá de brincadeira! Isso aqui, esse comentário aqui é quase uma piada. Uma piada. Para quem lê a Bíblia, isso aqui é uma piada. Presta atenção. Olha só. Acreditava-se que os cavaleiros templários eram os guardiões oficiais do Santo Graal, ok? Isso não me cabe julgar isso aqui. Sudário de Turim, não me cabe julgar isso aqui. Agora, sendo os guardiões da Arca da Aliança. Tipo assim, lê a Bíblia e vai ver o que acontece com os caras que pegam a Arca da Aliança. Tipo assim, o rei Davi estava lá com o pessoal israelita, dos caras bons, certo? E aí eles estavam levando a Arca da Aliança, o rei Davi estava dançando, etc. tal. Aí um dos caras meio que tropicou a Arca da Aliança, fez que ia cair. Um dos oficiais preferidos do rei Davi foi segurar a Arca da Aliança para não cair. Antes de ele tocar, ele foi fulminado. Morreu. Não era para tocar. Nem toca. Foi dito para não tocar, não é para tocar.
Tipo assim, olha o nível da severidade do negócio. Teve uma vez que os caras entraram lá em Israel e roubaram a Arca da Aliança. Depois, os caras que roubaram a Arca da Aliança, os inimigos dos israelitas, eles mandaram uma comissão pedindo para os israelitas irem buscar a Arca da Aliança porque estava todo mundo morrendo de câncer na cidade deles. Tipo assim, de feridas que não curavam, etc. Tal. Essa é a Arca da Aliança. Sente o nível do negócio. Tipo assim, o Criador, ele não deixaria ninguém que não é o que ele permite tocar na Arca da Aliança. Agora, os templários gnósticos, místicos tocando na Arca da Aliança, você tá de brincadeira. Isso é uma piada, ok? Pois bem, templários, de acordo com Marshall, sempre aparecem na literatura do Graal e outros acreditam ter sido fundada originalmente na era de Arthur e Perceval como a Ordem dos Guardiões do Graal enigmática. Lá no Rei Arthur, sei. Então tá aqui, ó, os símbolos que o pessoal pensa que os templários guardavam. Então o Sudário Turim, aqui o Santo Graal, que na verdade eles entendiam como o útero de Maria Madalena, né? E a Arca da Aliança. Vai sonhando que segurar a Arca da Aliança. O que eu posso dizer pro pessoal é o seguinte: se alguém tá com a Arca da Aliança hoje e ainda não morreu, é porque ela é falsa, ok? Porque a Arca da Aliança verdadeira, tipo assim, não é para qualquer um. Mas vamos lá. Gardner escreveu que os templários estavam diretamente ligados aos cavaleiros da Távola Redonda. Tipo assim, ordem sangreal de guardiões do tesouro e segredos do Graal. Esta foi a mística irmandade dos grandes heróis que eu voltarei mais tarde. Basicamente aqui, pessoal, é o seguinte. Esses caras todos aí da Europa, imagina só, os caras estão lá naqueles castelinhos, etc. Tem um monte de pessoas trabalhando, trabalho escravo para eles, não tem muito o que fazer e tal. Não dá para tomar vinho infinito, porque tipo assim, o corpo do cara começa a se deteriorar, o cara começa a inventar história, entendeu? Vamos coloque aqui minha família aí, era do Rei Arthur, entendeu? Coloca essa história aí, coloca a história do Lancelot, a gente é tudo põe umas pinturas aí, pinta um cara assim, ó, chama o cara lá da pintura, você vai me pintar aí, o cara tá lá com aquela roupa horrorosa, pinta aí assim, ó, eu com uma coisa de ferro aqui, uma espada de 500 quilos segurando na minha mão aqui, ó. E põe uma armadura daquelas bem pesada, ok? E, ó, capricha nos músculos, ok? Desse tamanho os músculos, ok? Põe tudo isso aí e pinta aí. O cara, tipo assim, ok? É isso ou a morte, né? Tá de brincadeira. Esses cavaleiros da Távola Redonda. Sério, o cara... Eu não conheço muita história dos Cavaleiros da Távola Redonda, mas eu imagino que é o cara que foi tentar tirar a espada da pedra. Ficava lá tentando tirar a espada da pedra. Mas vamos lá. Esta foi a mística irmandade dos grandes heróis que eu voltarei mais tarde. O legado heróico de Lancelot do Lago serviu mais tarde como arquétipo para os Cavaleiros Templários. Acho intrigante e preocupante notar que as origens dos Cavaleiros Templários residem em Arthur, Perceval e o Santo Graal, mais de 600 anos antes de sua ordem chegar ao conhecimento público no século XII. O que, por sua vez, remete ainda mais à Irmandade da Cruz Vermelha. E aí, pessoal, vamos lá, vamos começar a pensar em tudo isso aqui. Olha só, basicamente, isso é um monte de historinha, ok? Eles mesmos falam isso, de certa forma. Agora, o que eu acho, assim, absurdo, são pessoas, em tese, que se dizem cristãs, falando o seguinte: não, a gente defende isso, esses caras, a gente tem que ser igual a eles, etc. tal. Pessoal, desculpa. Paulo Naudon escreveu que a primeira ordem dos templários obedeceu à regra do bispo cristão celta e beneditino da Inglaterra, o famoso São Agostinho, até 1128. Quando São Bernardo instituiu uma nova regra indelével para a ordem dos templários. As lendas do ofício registraram que os templários, desde seu início, se aventuraram em comunicações contínuas com outras sociedades secretas do Oriente Médio, das quais adotaram muitas de suas doutrinas. Dessas sociedades secretas, os druidas, os gnósticos essênios e os assassinos gnósticos, que são os assassinos gnósticos islâmicos, nesse caso aqui, mantinham os laços mais estreitos com os maçons. Todas as organizações mantinham laços inexplicáveis, então, com os tal dos templários. Na verdade, já em 1129, Hug de Peyen
primeiro grão-mestre dos Cavaleiros Templários, liderou 300 cavaleiros aliados dos assassinos da Pérsia, em um cerco à cidade de Damasco. David Hatcher Childress escreveu que os assassinos, tinham laços formais com os Templários e quase se juntaram à Ordem, mas os Templários não alcançaram seus objetivos, quaisquer que fossem. Além disso, muitos dos últimos Cavaleiros Templários eram, na verdade, palestinos de nascimento, totalmente fluentes em árabe e totalmente familiarizados com os assassinos, ou seja, com os assassinos. Basicamente assim, vamos lá, pessoal. Os últimos Templários, basicamente, eles eram palestinos árabes, ok? Difícil, né? Difícil. Difícil entender algumas coisas. Pois é, a história ela pode ser um pouquinho mais esquisita do que parece. Tudo isso aqui pra mim, tudo isso aqui, parece assim, um monte de lenga-lenga. Mas o que ele está contando nesse livro não é o que ele acredita, é o que as pessoas acreditam, ok? É o que as pessoas documentam, é o que as pessoas acreditam, pra gente entender o que as pessoas estão defendendo. Ele não está defendendo esse assunto. Ele está falando o que as pessoas acreditam. Vamos lá, vamos continuar. Esse caso aqui, esse cara, olha só, Hug de Peyen, primeiro grão-mestre dos Cavaleiros Templários. Bom, essa foto aqui pra mim faz mais sentido, isso aqui ser um templário. Sem a lataria, certo? Com uma roupa simples, etc. Tal. Isso aqui me parece uma coisa mais realista pra época. Me parece mais realista. Só que como não tem assim muito efeito, né? As pessoas não gostam disso, gostam das invenções da cabeça delas. Mas vamos lá. Os assassinos, derivados da palavra árabe asas, que significa guardiões ou irmãos guerreiros, asa. Quase todos os grupos místicos ostensivamente têm um nome antigo, que significa um observador ou um guardião do conhecimento antigo. Né? Os assassinos também tinham esse ponto aí. Os assassinos, ou assassinos, pelo que eu entendi, né, prestaram homenagem aos templários durante o século XII, embora as razões para isso sejam desconhecidas hoje. Em 1198, Bernard, o tesoureiro, registrou que o líder dos assassinos inexplicavelmente tratou os templários como se fossem da realeza, mas, novamente, sem explicação. Os assassinos serviram lealmente aos templários como tradutores, intérpretes, espiões, embaixadores e assassinos contratados. Além disso, esses assassinos, eles eram lembrados como grandes construtores, adotando sua estrutura organizacional dos pitagóricos e egípcios. Esses assassinos, eles usavam túnicas brancas e praticavam uma forma de adoração solar, assim como os essênios, a grande fraternidade branca e os templários fizeram. Os assassinos fizeram parte de uma seita mística muçulmana, os ismaelitas, cujo líder fundador foi o famoso Aga Khan, descendente de Maomé. Os seguidores modernos dessa seita residem no Paquistão, na Índia e na África Oriental. Que aí é uma ilustração que o pessoal fez aí dos assassinos. Né? Agora vamos lá. Interessante tudo isso aqui, vocês percebem? Agora, está falando sobre o misticismo dentro do grupo dos muçulmanos, junto com os templários, trabalhando assim, ó. Vai vendo. Os ismaelitas são formados por 3 seitas: os kármicos, os ismaelitas e os assassinos. Os kármicos, né, Karmati, se concentraram na reforma que acabou abalando o mundo muçulmano, incluindo a Síria, o Egito, a Pérsia, a Índia e levando a dinastia, esse nome difícil aqui, Fátimida, I don't know. Alguma coisa relacionada com Fátima, que era a filha do profeta Maomé. Okay? Bom, antes disso, a filha então do profeta muçulmano Maomé, Fátima, casou-se com o cunhado de Maomé, Ali, que mais tarde estabeleceu a dinastia Fátimida, que sonhava em criar um universalismo pacífico no mundo, sob as doutrinas de Amenhotep IV da dinastia Armana, que era conhecido como o infame faraó Akhenaten. Pois bem, a dinastia Fátimida também estabeleceu intencionalmente uma casa de sabedoria que produziu o iniciado Hassan
Saba, que fundou o Hassissin, os assassinos. A partir de então, os Karmat se organizaram em guildas profissionais, em grupos profissionais, todas contendo graus hierárquicos e aprendizagem. Os Karmatos também introduziram os dogmas helênicos, neoplatônico, hermético, sabiano no Islã por meio de iniciações esotéricas. Essa coisa aqui do neoplatônico, pessoal, essa semana vai ter um vídeo lá no canal Casamento de Verdade, onde a gente vai falar sobre Platão e as mulheres, certo? Para vocês entenderem da onde vem o problema, a origem, certo? Tudo bem, a origem hoje, ou seja, nos relacionamentos hoje. E quais são os passos para implementar o mundo ideal, ok? Tudo bem. Os templários parecem ter adotado quase todas as suas estruturas a sua estrutura organizacional dos místicos assassinos Karmateus e Ismaelitas. Os templários e os beneditinos também adotaram muitos dos mistérios árabes e do conhecimento antigo. Árabes e muçulmanos místicos, ao longo dos séculos, desenvolveram a alquimia em uma síntese das práticas egípcias, caldeus, judaica e helênicas, antes de ensinar esse conhecimento aos europeus. De acordo com Naldon, todo esse conhecimento enigmático e antigo foi então distribuído por toda a Europa por meio das ordens beneditina e templária. É dos essênios que o historiador Mackay acredita que os templários adotaram a sua religião herética gnóstica. De novo, os essênios aí. Os templários não faziam parte da ordem cristã católica que se retratavam. Vai vendo, eles nunca foram católicos, eles foram qualquer coisa menos católicos. Eles eram, na verdade, uma ordem secreta de gnósticos, que baseavam sua religião no misticismo da tradição dos místicos assassinos e essênios. Os dois grupos diferentes, um grupo muçulmano e um grupo que tem origem lá nos judeus, certo? Os templários colocaram suas crenças no que consideravam a verdadeira igreja que ensinava misticismo e reencarnação. A igreja que foi reprimida e perseguida pela Igreja Católica Romana, a religião conhecida como gnosticismo. De novo, reencarnação é a pior doutrina que pode existir. É a pior doutrina, ok? É a pior doutrina de todas, reencarnação. Só existe uma vida, só existe uma. As pessoas elas gostam de videogame, então elas gostam de repescagem. Então elas pensam assim, eu fiz errado, na próxima vida eu vou fazer certo. Não, não vai rolar, só tem uma vida. Você fez errado, é uma frustração na sua vida. Você fez alguma coisa errada nessa vida? Beleza. Agora você vai tentar se corrigir. Você vai tentar se corrigir. Mas tem coisa que não dá pra corrigir, Afonso. É assim que funciona, certo? O cara tá lá numa moto. Aí ele tá andando com uma super velocidade, ele vê uma pedrinha, e pensa assim, será que eu desvio da pedrinha? Acho que não. Passa pela pedrinha, pum, cai e perde uma perna. Aí ele pensa assim, gostaria de voltar no tempo. Sim, tem coisas que nós gostaríamos de voltar no tempo, a gente se arrepende muitas vezes, certo? Principalmente pessoas que sofrem acidente falam muito disso, de querer voltar no tempo. Mas não vai rolar, não rola. A gente tem que viver com as coisas que aconteceram, paciência, certo? E aí a gente se arrepende, certo? Busca o Messias para nos ajudar, e é isso que a gente tem que fazer, vai seguindo a vida e tenta sempre corrigir a próxima geração, obviamente, certo? Pois bem, dito isso, não tem, esse negócio de reencarnação é uma coisa assim mística muito maldita. Muito maldita. A pior coisa que se pode ensinar para qualquer pessoa é sobre reencarnação. Não rola, certo? Não rola. Mas vamos lá. Sim, próximo capítulo, a gente continua aqui, parte 2, a gente termina essa parte dos templários, que está um pouco até que interessante, mas tem muita coisa aí que você olha assim, meu, isso aí é tão assim, infantil até, né? Mas muitas pessoas acreditam exatamente nisso. Então assim, a gente vai olhando e vamos tentando entender a dinâmica que o pessoal está tentando plantar, ok? Mas de qualquer forma, qualquer coisa que se desvie do que está escrito na Bíblia, guarde bem sua Bíblia, ok? Qualquer coisa que desvie é falso, ok? A Bíblia é a única coisa que a gente tem como segurar ela e falar o seguinte, a verdade está aqui. Tem coisas, por exemplo, neste livro aqui, é óbvio, eu vou discordar do cara em muitas coisas. É óbvio, não tem problema nenhum, as pessoas discordam, certo? Até as pessoas que estão mais assim alinhadas discordam de vez em quando. Mas na Bíblia é tudo verdade, mas nada além disso, ok? Pois bem, às vezes tem um erro em tradução aqui, ali, etc. A gente abre uma discussão em cima disso, mas tudo que está lá a gente pode confiar
que se a gente estudar bastante um ponto que a gente tem dúvida, a gente vai chegar numa resposta. Ok? Bom, pessoal, e para finalizar, lembrando, a área de membros, link abaixo, custa $7 por mês, você acessa todos esses cursos durante o mês, e é lógico, você não vai conseguir fazer todos, né, porque você não vai ter tempo para fazer todos. Tem todos esses aqui e tem mais um que vai ser lançado esse mês. Todo mês tem curso novo para quem está na área de membros. Para quem está acompanhando mais tempo, as pessoas pensam assim, eu vou esperar mais uns meses que vai ter mais curso, aí eu entro na área de membros, e eu aproveito mais curso, eu vejo tudo em um mês. Pessoal, já tem curso demais dentro da área de membros. Não dá para assistir tudo em um mês. E quem está desde o início da área de membros, está assistindo com calma, etc. Vai aprendendo, entrou na cabeça, não precisa mais da apresentação, não precisa mais do curso, certo? Ou seja, vai treinando devagarzinho. É a melhor forma de receber conhecimento, certo? Pois bem, esses conhecimentos que estão aqui não é conhecimento de YouTube que o cara chega lá e tem que, eu vou produzir conteúdo, etc, tal, que a gente já discutiu esse assunto aqui, certo? Ou seja, produzir como se não houvesse amanhã, sem pegar um livro para ler. As pessoas não têm coragem de pegar um livro para ler, nem um livro. Elas vão lá e inventam muitas vezes informação. Então assim, nesses cursos aqui tem bastante coisa consolidada de vários livros, ou seja, não sai da minha cabeça, a não ser, por exemplo, este curso aqui, ó, Vendas de Serviço de Alto Valor, de empresa para empresa, business to business. Isso aqui é minha experiência particular, certo? E, bom, o curso ainda está lá. Eu fiz esse curso aqui, eu pensei assim, tinha coisa que eu pensei assim, talvez não seja conveniente falar, mas no final das contas eu fiz o curso, está lá, certo? Foi um curso muito bem apreciado, muitas pessoas mandaram e-mail, muitos empresários mandaram e-mail de fora do Brasil, inclusive, elogiando o curso. Assim, é um curso que vale a pena este aqui, certo? Networking, né, que é uma continuação dele, é lógico, networking vale a pena também. Na parte de negócios, ó, tem essa parte aqui, a arte dos preços, a diferença entre o lucro e o prejuízo, fundamental para quem está abrindo negócio. Brainstorm para negócios, certo? Tem muita coisa bacana aí e tudo isso está na área de membros lá. E esse mês vai ter o curso novo ainda. Por hoje é isso, então, pessoal. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.